Começando pelo Silvio, e você tem acompanhado de perto o movimento dos supermercados nos outros países, Itália, Alemanha, Estados Unidos. Fala um pouco para a gente como é que esses países estão lidando com a retomada no varejo de alimentos e se dá para dizer que já existe um plano para segundo semestre. Você conseguiria dizer alguma coisa para a gente sobre isso? Não, então, bom, primeiro obrigado pelo convite, né, para estar participando aqui com vocês. Na realidade, tudo que for dito aqui hoje, amanhã pode ser diferente, porque a gente está vivendo uma situação de um absoluto ineditismo. Pouquíssimas pessoas passaram por situações análogas, né, uma vez que acho que a gripe espanhola lá no início do século passado, não tem muita gente viva para contar o que aconteceu e era outra dinâmica, não tinha internet, não tinha nada disso. E no final das contas, as coisas mudam, os países são diferentes e mesmo aquilo que a gente vê acontecendo em outros países não necessariamente pode acontecer aqui, mas a gente pode ter alguns insights interessantes, né, para pensar em cenários. E aí, a partir desses cenários, imaginar, né, como é que a gente vai se posicionar. A bem da verdade, a atividade de distribuição de alimentos, ela não parou nesses outros países, o que ela foi impactada por protocolos de segurança. Então, mesmo a Itália, no auge da crise, né, e a gente estava lá, né, vocês também estavam lá uma semana antes de explodirem os números de casos, a gente constatou, depois eu continuei lá por uma semana também, minha filha continuou lá, e o que a gente viu foi que começaram a haver uma série de restrições, né, restrição ao número de pessoas na loja, fila para entrar, controle de acesso, controle de temperatura, maior preocupação com higienização, mas no final do dia não houve, né, uma parada abrupta dessas atividades. O que houve, na realidade, é uma mudança importante no comportamento dos consumidores, né? Então, a gente vai verificando ao longo do tempo os consumidores se comportando de uma maneira, primeiro, um pouco atabalhoada, né, fazendo estoque de coisas, depois equilibrando mais, e agora que os países começam a relaxar um pouco essas medidas, tudo começa a voltar. Eu não vou usar a palavra normal, porque não, o normal que a gente estava acostumado não será o que vai ter pela frente. Não existe E o que mais. a gente está vendo é que o que vem como perspectiva, né, olhando que o contexto não houve essa parada. O que vem como perspectiva num primeiro momento, enquanto não houver uma clareza de como essa pandemia pode acabar, vai haver a necessidade de você ter um outro tipo de protocolo de atendimento. Isso vai impactar as operações de loja, né? Porque mesmo quando as coisas forem abertas, você vai ter mais questões de higienização, controles de acesso e etc. Isso pensando na operação mais trivial, mais básica. Pensando no ponto de vista do papel do ponto de venda da loja física, uma vez que muitos consumidores foram praticamente impelidos a utilizar os canais digitais, as operações físicas vão ter que se tornar mais interessantes, vamos chamar assim. Os consumidores estão mudando a maneira de fazer as coisas. Eu acho que tem uma palavra que essa pandemia está trazendo, é o valor da proximidade, né? Antigamente, você podia sair de casa, ir para onde você quisesse, encontrar as pessoas, ficar próximo, e a gente perdeu um pouco essa ideia de estar próximo, e esse distanciamento social que a gente está fazendo a gente valorizar a proximidade. O que significa isso? É uma maior relevância nas relações, é um maior calor nessas relações. Os consumidores também estão, obviamente, valorizando mais a sua saúde, por essa razão, também estão repensando a forma de se alimentar de uma outra forma, das atividades físicas. Enfim, o que a gente tem visto aí é uma mudança de perfil de consumo, não é? Mudança da relação com o ponto de venda, não é? No sentido de buscar coisas mais relevantes, mais próximas, e a necessidade do ponto de venda se tornar mais atraente, caso contrário, as pessoas tendem a aumentar, vamos chamar assim, ou manter as atividades que eles estão fazendo à distância. E, obviamente, depois tem uma outra implicação, que é uma implicação econômica em função do impacto
na renda e no emprego, mas isso é um outro ponto. Acho que pelo menos para uma parte introdutória, acho que daria para falar um pouco sobre isso. Não existe fórmula mágica, ninguém está totalmente aberto de maneira natural, menos países que você pega, muita gente fala da Suécia, por exemplo, como um grande exemplo e tudo mais. É difícil comparar um país que tem a cultura da Suécia, a densidade demográfica da Suécia e os valores da Suécia com outros países. Você pega o mercado americano que está reabrindo agora, também os protocolos não estão muito bem definidos. Então ainda não tem muita clareza com relação a isso, mas é importante talvez ressaltar esses aspectos que foram mencionados anteriormente. Ok. Lembrando que a gente não trouxe nada para cá, né, Silvio? Passamos por lá. Não, ninguém. Saímos incólumes. A proposta da Promarket, por exemplo, é fazer ambiente de lojas agradáveis, confortáveis para compra e tal, e é uma preocupação nossa, é um propósito que a gente realmente está mudando e vamos ver como é que a gente se adequa a tudo isso. E você comentou da Suécia, a diferença de organização e de recursos também é outra, né? Então, o impacto, com certeza, independente da densidade demográfica deles, é bastante diferente, né? O impacto. Agora, Erlon, eu queria ver se você pode se posicionar um pouquinho. Eu acho que ainda é cedo, né? Para que a gente faça um paralelo por aqui em relação ao que acontece do lado de fora. Apesar de a gente estar em maio, as associações de classe, elas estão entregando o que para um segundo semestre para o seu associado em relação à cautela, revisão de cenários, previsão de manutenção de um e-commerce forte? O que você pode contar para a gente em relação às associações de classe? Bom dia de novo, Caio, bom dia Mário, bom dia Silvio, nosso consultor da APA Show. Cafeu, nosso economista, que eu escuto todas as manhãs aqui. O Cafeu, eu gosto que ele é um economista que fala o aplicável, né? Não fala o teórico. É verdade. Tem a teoria e tem o aplicável, né? O aplicável nem sempre bate com a teoria. Falando um pouco, eu vou até tentar misturar um pouquinho o que a associação está fazendo, né? E eu me incluo na associação como um pequeno supermercadista de 7 lojas, e que é a base da nossa associação, né? A associação hoje tem 4.000 lojas, mais ou menos, 1.500 associados, representam 4.000 lojas. E o possível, nesse momento, que mais tem gerado desafios para a gente como atender de uma forma que a gente consiga impor todas as normas sanitárias, né? Esse é um grande desafio, e o e-commerce. Nós não podemos falar nosso setor nesse momento em retomada, porque em nenhum momento nós paramos. Então, nós estamos vivendo um aspecto positivo nas vendas, mas eu tenho muito medo do futuro, né, do desemprego que será. Então, essa lua de mel com as vendas que nós estamos vivendo por vários setores fechados, eu tenho bastante medo do futuro. A pandemia nos empurrou para o e-commerce na marra. Nós tínhamos, principalmente aqui no interior, um número menor em relação à venda, uma porcentagem entre 1 e poucos por cento da nossa venda era e-commerce. Ela era muito baixa. E ela dá um salto em torno de 4, 5, 6, até 7% hoje da nossa venda é o e-commerce. Então, a associação se preocupou bastante com isso, nós já fizemos alguns webinars para orientar o associado e dizer para o pequeno e médio que é possível ele ter um e-commerce, que ele é obrigado praticamente hoje a ter um e-commerce. E o e-commerce representa a sua loja na casa do cliente. Uma entrega bem feita, uma compra bem feita, leva a ele que a imagem que a sua loja é boa. Né? E uma entrega mal feita, mesmo a sua loja sendo excelente, ela vai passar essa imagem de ser uma loja desarrumada ou não organizada. Então, o nosso grande desafio hoje, que a associação tem entrado
com muita orientação, é cumprir as normas sanitárias e aprimorar o e-commerce. Também temos um monitoramento diário sobre preços. Nós temos hoje praticamente só os supermercados abertos, então todos os órgãos fiscalizatórios descobriram que o supermercado que é o que está aberto, né? Então tudo sobe, não tem, agora acabou seca, nós não temos mais seca, não temos safra, não temos dólar a R$6, o supermercado é que aumenta o preço. Então, a gente tem que ficar monitorando, buscando todas essas informações, passar para o associado para lhe dar a retaguarda de defesa, porque o supermercado é a vidraça, né? Onde o consumidor vai e é onde os órgãos fiscalizatórios, muitas vezes acompanhados de televisões, vão fazer um certo espetáculo sobre o aumento. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem nesses momentos também. Então, acho que, resumidamente, o papel da associação é empurrar o e-commerce, ajudar com informações, ajudar de como atender cumprindo todas as normas sanitárias. Muito difícil, porque o presidente fala uma coisa, o governador outra, o prefeito outra, né? Então, é difícil no Brasil você cumprir, né, uma coisa que não é homogênea. Não é homogênea. E munir nosso associado de informação de tudo que está acontecendo em relação a preços, para que ele possa estar, nesse sentido, bem apoiado. Então, acho que é muito oportuno que se fale da urgência da inovação. Queria só tocar mais num assuntinho referente a supermercados no exterior. A gente esteve lá, Silvio, em fevereiro, e nós visitamos o Real, nós visitamos o Edeka Zurheide, o Real, um supermercado, acho que é o Real, 11 mil metros de área, que eles tiveram um remodelamento lá e fizeram muitas parcerias, os parceiros vendendo no mesmo espaço. E apesar de ser loja física, eu não sei se você tem uma história para contar sobre essa fase de agora. O Edeka é uma loja mostrando ambientes sensacionais, vontade de ficar na loja, você quer degustar as coisas, você quer participar da dinâmica da loja, a rotina da loja, as pessoas vão para a loja. Então, alguma coisinha você pode dizer para a gente? Não sei se eu vou conseguir atender a tua demanda, mas acho que isso converge para o que o Erlon colocou. A loja deixa de ser um ponto de venda, ela passa a ser um ponto de experiência. E mesmo para quem tem pouco dinheiro, a experiência é pagar barato. A gente, às vezes, tem a ideia de que imaginar que a experiência é coisa sofisticada. Não, para quem não tem dinheiro, a experiência é poder comprar aquilo que o dinheiro dá e o melhor possível dentro daquilo. Então, essa ideia de transformar a loja, seja por parceria, seja por revisões, seja por integração de canal, seja por marketplace, seja pelo que for, num lugar em que eu estou oferecendo, além de um monte de produto, eu estou oferecendo uma experiência alinhada com o ponto do consumidor, é o caminho, que é o que essas lojas na Europa estão fazendo. Até porque são mercados que estão num outro, pelo menos estavam antes desse evento, num outro estágio de desenvolvimento. Lá o consumidor tem um outro poder aquisitivo, lá a concorrência tem um outro patamar, então o sujeito da loja grande, como essa que você mencionou, de 11 mil metros quadrados, ou ele oferece lá dentro uma experiência diferente, ou o sujeito vai entrar num Audi que tem ali 300 metros quadrados para comprar o básico do dia a dia. É o tipo de experiência diferente. Então acho que vai depender muito do que o supermercadista deseja fazer. Agora, o Café tocou num ponto importante. O jeitinho histórico nosso, né? O jeitinho, a flexibilidade, a gente está vendo que numa situação dessa, que é absolutamente inédita, todos esses problemas afloraram de uma maneira absolutamente dramática. Então, talvez seja chegada a hora de nós revisitarmos essa questão do jeitinho. Outro ponto que o Café mencionou, que é a questão de quem foi para o digital. O pessoal também gosta de falar muito em inovação, transformação digital. Só que é legal você fazer o site. Agora, arrumar a transformação digital dentro de casa, que é ter os processos para fazer o negócio acontecer, isso não dá medalha, né? Isso não é bacana. Então, isso não é transformação digital. Não, isso também é.
E durante muitos anos a gente ficou olhando para o lado de fora quando eu tinha que estar olhando para o lado de dentro. É uma oportunidade também da gente repensar o que a gente quer fazer.